Meus amigos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perspectivas para 2021. Eu convidei aqui meus amigos para nós conversarmos e projetarmos 2021, o ano pós-pandemia. Meus amigos, nós estamos iniciando, estamos aí nas vésperas de começar 2021. 2020 foi um ano difícil, surpreendente, mas nós estamos projetando, acreditando que 2021 será um ano diferente, um ano melhor. E eu quero aqui, então, abrir aqui a nossa conversa, dizendo que nós temos alguns desafios para o próximo ano. Talvez o grande desafio seja retomar algumas coisas. A gente precisa retomar a economia, retomar a educação, retomar processos, e, entre tantas outras coisas, retomar as atividades da igreja de forma mais presencial e mais plena. Eu não sei a partir de quando isso vai acontecer, se vai ser em janeiro, fevereiro, mas eu creio que nós vamos retomar essas coisas, e eu estou cheio de esperança que Deus vai trazer remédio, vacina, novo ambiente, e que nós vamos poder retomar a vida ao longo desse ano. E eu queria, então, ouvir vocês sobre quais são as perspectivas para 2021, o ano pós-pandemia. Eu sou um otimista falando em 2021, mesmo que 2020 foi tão difícil, mas eu creio que, e tenho certeza disso, que tudo está no controle de Deus, e a pandemia fez muitas pessoas pensarem a vida. A brevidade da vida veio muito forte em 2020 para toda a população, e mundial, algo que alcançou o mundo todo. Então, eu creio que 2021 pode ser um ano de colheita, um ano de pessoas que estão sedentas por Deus e que tiveram contato talvez com a brevidade da vida e com a necessidade de entender o que vem depois da morte. Então, eu acho que alguns indícios vêm disso de 2020. Muitas pessoas chegaram na igreja em 2020, mesmo que a gente ficou muitos meses fechado, trabalhando só online. Então, isso demonstra que as pessoas ainda querem Cristo, ainda querem congregar. E falando disso, de fora para dentro, e orando para que o nosso povo comece a ter coragem de voltar, de voltar para os ministérios. Queremos ver a igreja funcionando em todos os seus ministérios, programações, retiros. Então, esse é um desejo nosso, de ver a igreja pulsante de novo. Então, temos trabalhado para isso, orado para isso, e dependemos dessa cura, dessa vacina, e de que Deus continue despertando os corações. Então, 2021, eu creio, olho com otimismo, e creio que grandes coisas podem acontecer em cima do que nós temos plantado. Concordo. Eu tenho ouvido pessoas, Tati, também pela rua, que conhecem, sabem que nós pertencemos à igreja, que têm dito que querem passar a frequentar, ou querem visitar, querem saber mais a partir do momento em que a pandemia se for. Então, com certeza as pessoas têm pensado mais sobre Jesus, sobre Deus, sobre o sentido da vida, E eu acho que a gente volta também muito mais experiente, com muito mais recursos, com muito mais possibilidades online. Eu acho que nós já temos atingido pessoas que nem do nosso estado são, algumas que nem do nosso país são, e nós vamos então voltar, vamos dizer, no pós-pandemia com um potencial bem maior. E eu creio que nós temos alguns desafios que eu queria pontuar aqui. Um desafio talvez seja romper o distanciamento espiritual. Eu tenho dito que o distanciamento social tem gerado em muitas pessoas um distanciamento espiritual também. As pessoas acabaram se afastando, deixando de congregar, de buscar a Deus, de andar junto com outros cristãos, e esfriaram na fé. Então, nós temos o desafio de superar esse distanciamento espiritual. Como é que a gente vai poder fazer isso? Como é que vocês visualizam esse movimento para superar esse distanciamento espiritual? Eu já tenho trabalhado tentando contatar todos que eu posso e encorajar essas pessoas a não esquecerem de se ligarem com Cristo, né? E também de se ligarem com outras pessoas, de deixarem que Jesus as use para encorajar outros que por causa da pandemia se desligaram de Jesus, né? A igreja, como a gente tem falado nos vídeos anteriores, ela vai além da atividade religiosa em si aqui, mas a igreja são relacionamentos, né? Então nós precisamos investir nesses relacionamentos mesmo antes do final da pandemia, encorajando uns aos outros a se ligarem com Jesus e a permanecermos como comunidade, né?
Então, precisamos fazer um trabalho intenso em cadeia, né, para ajudar as pessoas a se voltarem para Cristo de novo. Assim como o distanciamento social deve diminuir à medida que a vacina chegue e as pessoas comecem a ter mais confiança, eu quero crer também que o distanciamento espiritual vai acontecer assim, à medida que as pessoas começam a voltar para os PGMs, começam a voltar a congregar, servir, se envolver e não só assistir. Eu acho que é normal para aqueles, talvez, de grupo de risco ou mais, né, vulneráveis na pandemia, ficaram mais como assistindo e participando à medida que podiam, né, com a distância. Vai chegar o tempo de retomar, de estar na rua de novo, como vão voltar para férias, para parques, para atividades fora. É tempo de afastar, então, esse distanciamento espiritual e voltar a estar perto, porque quando a gente está junto, a gente se fortalece. Então, eu creio que alguns têm mais facilidade, né, de uma autodisciplina e se automotivar, mas muitos dependem muito do convívio do PGM, da igreja, dos ministérios, para se fortalecer, para se manter, né? Então, eu creio que isso, em nome de Deus, vai acontecer conforme o distanciamento social vai diminuindo. Amém. Eu quero convidar você a nos ajudar a fazer um movimento para acabar com esse distanciamento espiritual. Que você nos ajude nisso, né? É um trabalho colaborativo, né? De encorajamento, de oração, de boas conversas, de boas práticas, bons exemplos. Um outro desafio que eu tenho ouvido de muitos pastores e líderes é o desafio de recomeçar a igreja. Porque a igreja pré-pandemia era uma, né? E hoje nós temos o desafio de voltar pelo menos àquele patamar, né? Nós tínhamos aqui, eu brinco, né, que nós tínhamos 700 membros antes da pandemia. Hoje eu não sei quantos nós temos, né? Porque, enfim, muita gente sumiu, desapareceu, enfim, perdemos o contato, né? Então o desafio de retomar a igreja. E eu creio que isso é possível, eu creio que vai haver fome de Deus, vai haver sede, vai haver busca, né? Mas nós vamos ter que recomeçar de novo, né? Vamos ter que ir atrás de muitas ovelhas perdidas. Não parece isso para vocês também? Com certeza. E não é um trabalho que nós fazemos sozinho, né? A gente sempre diz isso, né? A igreja é um corpo, cada membro tem a sua capacidade, os seus dons, a sua habilidade. Nós vamos precisar nos unir, né, para cada um fazer a sua parte e a gente poder ver essa comunidade, né, esse corpo funcionando, né, a pleno de novo. É isso, precisamos de todos, né? E cada um pode ir atrás de um, né? A gente faz esse exercício no colegiado, né, seguidamente, de olhar o rol de membros e olhar aqueles que estão mais afastados, tentar um contato, né? Mas somos igreja, nós não temos como cuidar de todos sozinhos, então por isso temos os PGMs, temos os ministérios e temos toda essa rede de cuidado. Então, você é convidado a fazer parte disso, né? Se envolva e traga alguém, né? Traga alguém que talvez está um pouco afastado. Nós temos também o desafio de retomar algumas iniciativas da igreja. Por exemplo, uma delas é reabrir a nossa igreja, né, o nosso campus lá no Instituto Passos. Né, nosso alvo é fazer isso em janeiro, né, talvez em fevereiro, assim que saímos da bandeira vermelha. Como é que está a tua expectativa para isso, pastor Eduardo? Tenho grandes expectativas, já fiz algumas conversas com irmãos que querem servir lá, né? E estamos aí já nos preparando, assim, não sabemos quando vai ser possível, mas estamos nos preparando, principalmente nesse movimento de nos ligarmos com Jesus e de investirmos no contato 1 a 1, no discipulado 1 a 1, que depois vai então nos trazer mais fortes para esse convívio maior, né? Convívio. Também, Rodrigo, temos o desafio também de integrar muita gente nova chegando na igreja, né? Gente querendo servir, querendo encontrar um espaço, querendo participar de um pequeno grupo, de um ministério, né? Então esse movimento também de integração vai ser um desafio nosso e nós estamos nos preparando para fazer isso. Amém. Todo trabalho é bem-vindo, temos muitas tarefas, temos muitas atividades e a igreja retomando, né, com mais flexibilidade todas as atividades, o serviço é fundamental. Precisamos do recurso humano, né, precisamos de Deus e precisamos das pessoas para fazer as tarefas. Então, tem trabalho, você que está chegando, seja bem-vindo, nos procure que temos muito trabalho. E, por fim, eu queria que a gente olhasse para 2021 e alinhasse que tipo de expectativa nós temos para o próximo ano. Eu tenho a expectativa de que dias melhores virão. Eu estou acreditando que aquilo que nós semeamos com lágrimas em 2020, nós vamos colher em 2021. Eu estou acreditando que Deus vai nos dar uma grande colheita. Eu
creio que nós vamos viver um despertamento espiritual, que esse distanciamento espiritual vai ser rompido e que vai vir um despertamento espiritual, né? A gente vai trocar distanciamento espiritual por despertamento espiritual. Eu creio que isso vai acontecer em 2021. Então eu estou animado, eu estou crendo que nós vamos viver uma linda história no próximo ano. E vocês, meus amigos? Falei nisso, sou um otimista também, creio nisso. E creio que Deus vai nos surpreender esse ano, com salvação de pessoas, com batismos. Creio muito no trabalho lá da Ariovaldo, lá no Instituto Passos. Creio que Deus vai prosperar aquele trabalho. Temos muito para fazer, aquele bairro necessita de uma igreja. Não tem uma igreja naquele local e nós podemos ali avançar. Então, creio muito nisso e estamos aqui nos colocando à disposição de Deus, em primeiro lugar, né? E queremos servir e ver esse trabalho avançando. A nossa alegria é, como a gente tem dito, fazer discípulos, né? Multiplicar o que Deus tem nos dado. Também acredito, e como o pastor falou, nós já estamos em um tempo de semeadura, né? Então é importante que a gente mantenha esse foco, que a gente não espere a pandemia acabar, mas que a gente mantenha o foco de tentar novos relacionamentos, encontrar pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus, desde agora, né? Do que nós estamos no online, para que breve então elas possam presencialmente estar com a gente, né? Nessas celebrações que a gente sonha que sejam maiores do que a gente tinha antes da pandemia. Eu termino aqui lembrando de uma frase que eu aprendi com o pastor Bill Hybels, há muitos anos atrás. Ele criou o conceito chamado otimismo baseado na fé. Ou seja, a fé em Jesus, a confiança em Jesus é a nossa fonte para ser otimista. Né? Porque Jesus vai estar conosco, porque Deus tem planos para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem. Então, diante disso, diante desse entendimento, né? Não é um ufanismo, não é um otimismo assim baseado em nada, não, mas é um otimismo baseado nas promessas de Jesus, na companhia de Jesus, por isso que é um otimismo baseado por fé. Então, você que está em casa e acompanha a gente, ó, tome esse conceito para você, seja um otimista baseado na fé em Jesus. Amém. Valeu, gente. Benção, Rodrigo. Valeu, pastor. Eduardo. Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo, curte, dá um like aí para nós e faça ele chegar mais longe. Deus te abençoe.